Fala aí, torcedor santista, pré-jogo, dia de semifinal. Na verdade hoje não é o dia, né? Hoje eu tô gravando 10h30 da noite da quinta, mas o vídeo tá entrando na sexta logo cedo pra vocês. E mais do que falar sobre as escalações que eu vou falar aqui, falar também sobre a expectativa para a partida em si. Eu queria falar para você desfrutar deste momento de mata-mata, né? Porque é pouco a gente se acostumar com só chegar numa semifinal e agora, claro, vamos disputar, mas tô partindo do ponto de parar aqui antes da semifinal, tá? Sem contar classificação, eventual eliminação, tô partindo do ponto de chegamos até aqui, ponto. Eu sei que é pouco, mas vamos desfrutar pelo menos por agora, só por agora também, porque eu acho que faz parte do processo da gente voltar a se acostumar a disputar lá em cima, disputar para ganhar e não disputar para não cair, disputar para não perder, disputar, enfim. É um ano difícil, a gente tem a única competição mata-mata no ano, mata ou morre no caso, né? É essa. Depois a gente só tem uma Série B, que são só 38 jogos, a gente não tem Copa do Brasil, a gente não tem outras Copas, enfim, vocês sabem. Então eu falo, desfrutem esse momento. Chegamos até aqui, temos uma decisão. Hoje é apoiar o time os 90 minutos, o máximo que der, cantar e a todo momento empurrar a equipe. E vamos ver o que dá. Mas desfrutem nesse momento. Chegamos até aqui. Depois a gente tem uma Série B, a gente vai ter dificuldade certamente, vamos brigar muito, vamos ter que subir. E é outro campeonato, uma outra pegada de campeonato. Então uma decisão mesmo, acho que hoje é a principal até o momento. Se a gente passar para a final, claro, tem 2 jogos decisivos, mais decisivos, mas enfim, né, vocês entenderam o conceito. Mas falar sobre essa partida, Carille treinou pela última vez e definiu o time, né, o provável time, né, que inclusive já vou colocar aí na tela para vocês. Deve ser João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim, Felipe, Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano, Pedrinho, Guilherme e Furt, tá? Esse deve ser o time do Santos. Vale lembrar que o Aderlan tá fora, dores na coxa, né? Desde a semifinal da quarta de final, né? Contra a Portuguesa, ele já nem jogou aquele jogo, então é um desfalque. Talvez até vá pro banco, a Gabi ontem mesmo citando resenha, mas é bem difícil imaginar ele como titular, tá? Até porque ele não treinou parte de alguns treinos de segunda, domingo, mas enfim, é muito pouco. Então não deve ir pro jogo. A gente tem esse desfalque importantíssimo, porque para mim o Aderlan iria jogar na direita, o Rainer na esquerda, e a gente teria um embate bom ali do Rainer com o Elinho, que é o principal jogador do Bragantino, e não vamos ter, né? Vamos ter o Felipe Jonathan por ali. O Felipe Jonathan vai ter que fazer a partida que ele não fez no ano até agora, principalmente defensivamente, que ofensivamente ele começa bem o ano até, mas caiu demais. Ele vai ter que estar ligado 100%, 200% o jogo inteiro, vai ter que estar bem fisicamente, vai ter que correr e vai prejudicar um pouco o Guilherme, porque o Guilherme vai ter que voltar ainda mais para ajudar nesse tipo de marcação. Então vamos ter essa dificuldade aí. O Guilherme, já que eu citei ele vai ter que voltar e a gente perde um pouco da explosão dele, né, com o campo para atacar, até porque eu pelo menos espero o Santos um pouco mais reativo, né, como o Carille até prefere, esperando mais o Bragantino. O Bragantino marca a pressão, sobe as suas linhas, e eu acho que vai fazer isso, vai marcar lá na frente. E sempre, o Bragantino é um time fisicamente muito forte, né, e é um time que eu acho que vai marcar em cima na região da bola. Quando o Santos tiver a bola, vai pressionar com mais de um jogador. Então, acho que a gente vai tentar ter campo para correr. O problema é que se o Guilherme ficar voltando demais, ele cansa lá na frente para correr. Tem que percorrer o campo inteiro, entre aspas. É um pouquinho complicado. Já que eu citei o Elinho também, continua desse lado aqui de Felipe Jonathan, Guilherme, Elinho, o embate. O Elinho é um cara que tem ótimos números de dribles, os melhores do Bragantino. Praticamente todos os melhores números ofensivos do Bragantino são do Elinho. Passes no campo de ataque, cruzamentos, dribles, assistência. Só não é gol, né? O Elinho tem 5 assistências no campeonato em 11 jogos, são números ótimos, né? Então, enfim, acho que a gente tem que prestar muita atenção. É um cara canhoto que joga na direita, ou seja, vai cortar para o meio, tanto para cruzar quanto para finalizar. Então, repito, o Felipe Jonathan vai precisar estar muito em cima desse 1 contra 1 com o Elinho e também dos passes dele. Ele que dá o passe para o Sacha no jogo da fase de classificação, né? Que o Red Bull vence a gente lá em Bragança por 1-0. Já vou citar o Sacha também. O Bragantino deve ter o desfalque do Lincoln, né, que é o meia
muito bom jogador também, tá mesma situação do Aderlan, dores na coxa, não treinou, por isso não deve ir pro jogo, talvez até vá pro banco e tal. E nesse caso, o Thiago Borbas, centroavante uruguaio, entra no time e o Sacha passa para ser um segundo atacante barra meia, né? E aí, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que ele é um cara que sabe flutuar mais nas costas do jogador adversário e entrar na área, né? Mais que o Lincoln. Mas o lado bom é que ele tem menos visão de jogo. O Lincoln é um jogador que tem uma visão de jogo acima da média. Tava no Fenerbahçe até agora, ele foi revelado pelo Grêmio, acho que foi, e foi pro Fenerbahçe, o Red Bull foi buscar ele lá. E ele tem uma excelente visão de jogo, ótimos passes, melhores que o Sacha, né? Mas vale a pena ficar ligado nas infiltrações do Sacha, nas flutuações deles aí. Talvez ele faça algum jogo de movimentação com o Thiago Borbas, também é um centroavante um pouco mais móvel. Então a gente precisa estar ligado, né, nos dois ali. Do outro lado, na outra ponta, joga o Vitinho. Vou colocar a escalação do Bragantino para vocês agora, mas do outro lado joga o Vitinho, também é um ponta bem rápido, é um ponta que é chato de marcar, né? Então o Santos vai ter essa dificuldade. Além do Juninho Capixaba, né, que não jogou a partida. Se eu não estou enganado, o Juninho não jogou contra a gente, né, no primeiro jogo da fase de classificação, mas é um lateral muito bom, que evoluiu muito nos últimos anos da sua carreira, e ofensivamente é um lateral também que ataca bastante. Claro que aí ele vai ter o Rainer também, vai ter a preocupação do outro ali, mas aí são coisas naturais do jogo, né? Então, basicamente, a gente tem dois times quase completos, né? Eu já falei um pouco de como a gente vai enfrentar algumas peças, né, que a gente tem que ter atenção que vai enfrentar. Mas falando do nosso lado, né? Eu citei os laterais. A gente até brincou no resenha de Santos, o Carille poderia colocar o Sherman na direita do Santos e o Rainer na esquerda, mas eu duvido que ele vai fazer isso, principalmente no jogo decisivo. Talvez uma ideia de segundo tempo, não sei. Usar 3 zagueiros também poderia ser, mas eu duvido, ele não testou isso, e isso eu já falei até uma das críticas minhas ao trabalho do Carille, né? Aos trabalhos do Carille no geral. O Carille não testa muitas variações, é difícil imaginar variações de formação nos times dele. Então isso é um pouquinho incômodo, poderia talvez, de repente, se ele tivesse testar Jair, treinado, né? Jair, Joaquim e Gil na sobra, com os 2 zagueiros mais móveis, né? O Jair ajudando na saída de bola, você teria 2 alas que poderia liberar mais, mas enfim. Então, a escolha pelo Pedrinho não me agrada, já falei, mas enfim, vamos ver o que ele orientou pro Pedrinho, porque o Pedrinho naquele jogo contra o Bragantino foi uma das piores partidas dele, e ele não teve grandes partidas até agora, talvez contra o São Bernardo, porque ele dá assistência pro Morelos, mas aquele jogo ele foi bem, bem mal mesmo, tanto que o cara tira ele no intervalo já. Mas enfim, então acho que a gente tem algumas aí alternativas. O Furt vai ser importantíssimo, porque a gente tem um zagueiro, tem uma zaga, né, do Bragantino que perdeu seu principal jogador, que é o Léo Ortiz. Ele já não joga contra a gente, né? Ele é vendido na semana do jogo contra a gente lá pro Flamengo e não joga mais, mas tem um zagueiro forte e meio desleal até, né, que é o Luan Cândido, que vocês lembram, foi expulso pela cotovelada no Patati. Até vai jogar porque conseguiu efeito suspensivo, mas só para explicar, né? Ele é expulso, cumpre a suspensão automática, igual o Otero vai cumprir agora, só que ele pegou mais um jogo de gancho, que era esse. Mas aí o Red Bull Bragantino entrou com efeito suspensivo e ele conseguiu. O Otero, por exemplo, vai ser julgado, não deve dar nada, e aí pronto, já só cumpriu um jogo e já era. O Luan Cândido já cumpriu esse jogo também, tá? Sempre importante salientar, não é porque o Santos é fraco de bastidor ou isso, aquilo, não. Expulsão normal, cumpriu um jogo, tomou outra, no caso do Luan Cândido, conseguiu, vai ser julgado de novo, enfim. Então, o Luan Cândido é um zagueiro forte, né? Um zagueiro fisicamente também bem ágil, vai ter problemas ali o Santos para passar por ele, e acho que o Furt pode incomodar muito, principalmente na bola aérea, no pivô. O Furt é um cara também que sabe muito bem segurar a bola. Vai ser interessantíssima a aproximação dos jogadores dele, né, ao Furt. E claro, Juliano que foi desfalque lá naquele jogo contra o Bragantino, talvez é provável que seja titular nessa partida, a primeira vez que ele vai ser titular desde o jogo contra a Ponte lá no começo do campeonato. A gente viu como o time muda, a gente sabe como o time muda quando tem ele, né? E vai poder contar com Pituca, Schmidt e ele ali no meio de campo para tentar dar aquela criatividade. Pituca e Schmidt rompendo a primeira saída, né, a primeira pressão, e o Juliano para achar os passes ali na frente. A gente espera que eles sejam inspirados, porque para mim passa muito por eles ali. O meio de campo do Bragantino é um meio de campo muito dinâmico também, muito forte, com o Eric Ramírez, me fugiu o nome do outro volante, é o Jadson. São jogadores muito dinâmicos, muito fortes e de bom passe também.
Então acho que o Juliano segurando um deles vai ser importantíssimo e, claro, acertando um passe ou outro ali pra gente vai ser muito bom. Jogo difícil, repito, desfrutem, apoiem, quem for à arena, quem tiver de casa também, essa coisa toda. E lá a gente vê, lá a gente vê. Pra mim, o Bragantino é um time mais forte hoje. Não sei se tem favoritismo, porque aí entra pra mim o lado do um time grande sempre é meio favorito contra um time de menor expressão. Mas hoje esse time de menor expressão tem um time melhor que o nosso. Então acho que é muito 50-50 ali. E claro, a gente vê o que pode fazer. Amanhã a gente vai descobrir. Amanhã, não, repito, eu tô gravando terça-noite. Na sexta, na quinta, perdão, a gente vai ter outra semifinal, Palmeiras e Novo Horizontino. Enfim, são jogos difíceis, são jogos bem difíceis mesmo, os dois. E a gente vê o que dá pra fazer no nosso jogo, claro. No outro, depois a gente vê se a gente vai estar assistindo só pra acompanhar, pra torcer contra ou pra ver o nosso rival, não sei. Mas é isso, pré-jogo. Depois a gente se vê aqui no pós-jogo, lá direto de Itaquera. A gente pretende subir cedo, pretende ser aquele jogo, uma classificação. Depois tem zona mista, porque aí zona mista se vence, pô, é coisa linda, todo mundo fala, mas enfim. Depois a gente volta, tomara que classificados. Mas se não, também estaremos aqui. Valeu!